Bom dia. Eu também estava com saudade, né? Nós passamos um mês, conseguimos sair de São José dos Campos, voltamos domingo passado, mas sentimos muita falta dos irmãos e principalmente de congregar com os irmãos. Acho que foi o mês que eu mais vi jogos de futebol na TV e mais li livros também do Seminário Martin Bucer, que eu estou tentando terminar, né? Então foi um mês de trabalho, mas também um mês de descanso. Nós voltamos hoje à nossa série em Coríntios. Eu queria que vou pedir a você que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 a 34. 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 a 34. Paulo diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for aí. Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Se alguém procurasse você, dizendo que está buscando uma igreja para frequentar ou membrar, ou está numa transição de uma igreja para outra, quais são esses fatores que você olharia para uma igreja e daria então a sua indicação? Com base no que você apontaria uma igreja e não outra? Será que é o nome da igreja? Será que é a fama dos pastores? O estilo musical que aquela igreja tem? O estilo da pregação? O quão envolvida aquela igreja está em missões, o ambiente, a comunhão, o discipulado, quais são essas marcas e fatores que de fato caracterizam uma igreja verdadeira? A tradição reformada nos ajuda nesse caminho. Você lembra que os reformadores estavam em um tempo bem complexo acerca ali da igreja cristã, em que a igreja ia de mal a pior, e eles pensaram biblicamente acerca dessas marcas e colocaram isso em algumas confissões de fé na história. Eu cito uma aí para vocês verem como eles realmente nos passaram esse ensinamento assim, acerca de uma marca, das marcas verdadeiras de uma igreja. A confissão que eu cito é de Confissão de Fé Escocesa de 1550.
60, olha aí comigo no telão, diz assim: nós cremos, confessamos e declaramos que as marcas da igreja são a verdadeira pregação da palavra, na qual Deus se revelou a nós, e a correta administração dos sacramentos. Duas marcas: palavra pregada e administração de batismo e ceia. Se eu pudesse colocar em palavrinhas bem simples, eu diria que é palavra, banho, pão e cálice. Toda vez que nós pensamos em igreja, palavra, banho, batismo, pão e cálice. A palavra cria essa comunidade, dá direcionamento a ela. O batismo é esse rito de entrada, ou essa confissão pública, notória, que esse arrependido agora dá à comunidade. E a ceia é esse instrumento que alimenta a comunidade constantemente e também coloca alguns limites na sua membresia. Se isso é verdade, se nós estamos falando da ceia como uma das marcas verdadeiras de uma igreja, esse texto que nós estamos considerando nessa manhã, ele é crucial. Porque se mal entendermos ou mal administrarmos a ceia, nós talvez estamos correndo o risco de não sermos uma igreja verdadeira. Nós precisamos também ser honestos aqui e afirmar que mesmo aquelas igrejas que querem administrar a ceia da maneira correta, nós temos algumas divergências e muitas das vezes até dúvidas quanto a essa celebração. Por exemplo, qual o nome que nós deveríamos dar a essa celebração? Ceia do Senhor, Eucaristia, Mesa do Senhor, Sacramento, Ordenança? Com qual frequência nós devemos ceiar? Uma vez por mês, como nós fazemos, todos os domingos, como algumas igrejas parceiras fazem, uma vez por ano, como agora está na moda. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que nós deveríamos celebrar a Páscoa judaica toda vez que nós celebramos essa ceia? Afinal de contas, o Senhor Jesus, quando instituiu esse sacramento ou ordenança, ele estava realizando ali uma refeição judaica. Será que nós não deveríamos, então, todas as vezes também, termos cordeiro aqui, diferentes tipos de taças, ervas amargas? Por que não temos todos esses alimentos? Quem deve participar da ceia? Somente os membros, todo tipo de cristão, os incrédulos que aqui também estão podem participar. O que significa, por exemplo, no verso 27, quando Paulo vai dizer comer indignamente da ceia? O que é isso? O que é discernir o corpo? E Cristo está presente na ceia de que maneira? Fisicamente, os elementos se transformam em corpo e carne, corpo e sangue de Jesus, transubstanciação. O Cristo está com, sob ou em os elementos, consubstanciação? Ou será que ele está simplesmente representado nesses elementos e aqui de modo espiritual no nosso meio? Todas essas questões mostram para nós de como a ceia, por mais que nós queremos administrar corretamente a ceia, nós ainda temos algumas questões conflitantes quanto a essa prática. Agora, você deve se lembrar o contexto que Paulo está escrevendo aí. Nós gastamos bastante tempo pregando em 2 capítulos, os capítulos de 8 a 10. O Rangel encerrou pregando o capítulo 10 para a gente. Do 8 a 10, Paulo está falando acerca da liberdade cristã. Lembra que Paulo falou que nós devemos ter conhecimento, nós devemos ter amor, nós devemos analisar o contexto em que estamos inseridos quando o assunto é liberdade cristã. E ele encerra o seu argumento no final do capítulo 10, dizendo que nós deveríamos fazer tudo para a glória de Deus, não é isso? O verso 31 diz isso, e aí o verso 1 do capítulo 11, ele vai dizer então, concluir esse argumento que iniciou no capítulo 8, dizendo que nós deveríamos ser imitadores de Cristo. Ou seja, nós devemos imitar Cristo conforme ele abriu mão dos seus direitos para servir o seu próprio povo. E aí parece que Paulo agora muda de rumo totalmente quando ele entra no capítulo 11. Rangel pregou a última vez aqui em Coríntios, dizendo dessa passagem complicadíssima que nós temos acerca do véu na cabeça, corte de cabelo. Por que Paulo agora se volta para essas questões dentro do culto? No final do capítulo 10, ele pegou pesado acerca do culto pagão. Ele dá uma ordem a eles: fujam da idolatria. Se vocês estiverem envolvidos com isso, na verdade vocês estão adorando a demônios, Paulo disse. Portanto, parece que Paulo agora tem esse tópico de adoração na sua cabeça. E uma vez que ele refutou o culto pagão e a adoração pagã, agora ele vai se voltar para o culto cristão. Ele quer passar algumas orientações agora
para o nosso culto cristão. Por isso que nós temos no verso 2 aí do capítulo 11, olha aí, no verso 2 do capítulo 11, Paulo falando que ele elogia esses irmãos porque em tudo se lembram dele, mas principalmente porque eles retêm as tradições. Paulo, nesse versículo 2, introduz toda a nova sessão que nós vamos considerar agora durante algum tempo, até o final do capítulo 14. O que Paulo vai mostrar agora, ou vai lembrar esses irmãos, é acerca de algumas dessas tradições. A saber, o uso do véu na cabeça, como eles deveriam lidar com essa autoridade do homem, o papel da mulher no culto, a tradição da ceia e a tradição também, de capítulos 12 a 14, acerca dos dons e a maneira que eles deveriam congregar e cultuar ao Senhor com os seus dons. O versículo 2, portanto, é uma introdução de toda essa sessão que nós estamos considerando. E é por isso que nós temos, então, a passagem da ceia logo depois da passagem do véu. Não é que Paulo está mudando de assunto completamente, ele continua tratando de questões acerca do culto cristão. E aí eu vou logo no meu primeiro ponto com vocês, dos versos 17 a 22, Paulo vai falar ou tratar acerca do problema na ceia que esses irmãos estavam enfrentando. É muito nítido que ele faz isso nessa primeira divisão dos versos 17 a 22. Acompanha comigo, olha o verso 17 na sua Bíblia. Veja como Paulo pega pesado com eles aí no início. Ele vai dizer, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Duas coisas que Paulo diz aqui que chamam a nossa atenção. A primeira coisa que ele diz que ele não poderia mais elogiar eles. Versículo 2, Paulo diz que poderia elogiar eles, porque eles estavam retendo as tradições, estavam lembrando delas, mas na prática dessas tradições eles estavam equivocados. Portanto, Paulo agora começa dizendo, olha, tem uma coisa que eu não posso elogiar vocês. E a segunda coisa que ele diz é porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Aqui é a pior coisa que você pode ouvir de um pastor da igreja. Você está com a sua célula, bastante gente ali, você está com o seu ministério, nossos cultos estão cheios, mas de repente o pastor chega publicamente e diz, gente, as nossas reuniões têm feito mais mal do que bem. Normalmente vocês sabem que a igreja luta com dois problemas. O primeiro problema é daqueles membros ou irmãos que não querem mais frequentar culto. A igreja vai sempre lutar com isso. Isso é um problema. Mas, por outro lado, um outro problema é quando a igreja está cheia, mas o culto não é mais verdadeiro. O problema que eles estavam enfrentando aqui não é que eles não queriam se reunir. Por 5 vezes, nesse grande trecho que nós temos, Paulo diz que eles se reuniam. 5 vezes Paulo dá essa ênfase. Vocês estão se reunindo. O problema é o que está acontecendo nas reuniões de vocês. E aqui a primeira exortação que nós precisamos prestar atenção nessa manhã, que Deus não aceita todo tipo de culto. Nós podemos estar reunidos, nós podemos cumprir com o nosso calendário da Igreja da Trindade, mas a preocupação nossa deve ser sempre se Deus está aceitando o nosso culto. E a resposta é simples, Deus aceita aquele culto que Ele prescreveu ou deu princípios na sua palavra. Há uma tendência hoje em dia, de algumas igrejas apelarem que o culto tem que ser livre. Temos que ser guiados pelo Espírito, nenhuma ordem, nenhum princípio. Vocês não olharam para a igreja do Novo Testamento? A igreja primitiva, eles eram totalmente orgânicos e livres. Nós também deveríamos ser totalmente guiados pelo Espírito nas nossas reuniões. O que você faz é ler o verso 17 para eles. Se nós não formos olhar as tradições, os ensinamentos que são passados na Bíblia para nós cairemos em erro, como essa igreja estava caindo. No verso 17, Paulo está falando, gente, vocês estão perdendo o fio da meada. Vocês estão com as reuniões cheias, mas essas reuniões têm feito mais mal do que bem. E por que estava fazendo mais mal do que bem? Olha o verso 18 aí. Porque antes de tudo, eu estou informando de que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Se você nos acompanha na pregação de 1 Coríntios, você já viu que essa palavrinha divisões não é a primeira vez que ela aparece. Cisma, é da onde nós usamos, inclusive, a palavrinha, e nós temos essa palavra no nosso vocabulário. Ela apareceu lá no capítulo 1, quando Paulo falou daquela divisão partidária, em que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas e outros eram de Cristo. Mas não essa divisão partidária agora que está em jogo aqui.
Que tipo de divisão que nós temos? E o contexto vai deixar claro para nós que a divisão que estava acontecendo agora, inclusive nessa questão da ceia, era uma divisão social entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Quer ver como isso fica claro? Olha o verso 21 comigo na sua Bíblia. Paulo vai dizer, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Existem aqueles que têm sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Veja, uns têm ceia, outros têm fome. Olha o verso 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Então haveria na igreja de Coríntios aqueles irmãos que tinham casas, aqueles abastados. Mas ele vai dizer, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. De um lado você tem aqueles que têm ceia, outros passam fome, uns têm casas e outros, ele vai dizer, nada têm. Agora, qual era o contexto que eles estavam envolvidos aqui? Lembra que uma casa romana não era como uma casa greco-romana, né? Não era como os nossos lares. Quando nós queremos descansar hoje, você vai para sua casa, você tem ali sossego, paz, só está você e sua família. Mas naquela época você teria vários cômodos, inclusive o comércio, algum tipo de comércio aconteceria na casa. Os escravos muitas das vezes moravam também dentro das casas. Você teria dois tipos de cômodos principais, um tipo de átrio externo, que caberia ali de 30 a 40 pessoas, onde os mais pobres ficariam, e você teria um cômodo reservado, que é o triclinium. Caberia de 9 a 12 pessoas, onde o senhor da casa levaria aqueles que têm mais condições, teriam os seus banquetes e suas reuniões privadas. Os irmãos em Corinto estavam envolvidos nesse contexto, e quando eles queriam celebrar agora a ceia do Senhor, eles estavam também com essas mesmas práticas. Os que tinham mais condições iam para esse quarto reservado, às vezes os trabalhadores e escravos ainda estavam trabalhando, e agora eles estão comendo, se fartando e também realizando e celebrando a ceia do Senhor nessa refeição. E agora o resto do povo que chega, os outros cristãos que estão chegando na casa, vão ficar naquele pátio aberto. E o que sobra do banquete, muitas vezes, então, seria dado a essas pessoas. E eles passariam fome enquanto alguns estão celebrando a ceia do Senhor. É esse tipo de divisão que Paulo está acusando aqui, uma divisão social que estava acontecendo na igreja de Corinto. O ponto de Paulo não é pegar pesado aqui com a embriaguez, ele não, já fez isso no capítulo 6. O que ele está dizendo é, enquanto você tem muito de beber, outro está passando fome e não tem nada, e vocês estão chamando isso de ceia do Senhor. Então agora ele vai ser irônico com eles. Vai fazer algumas perguntas aqui retóricas no verso 22, como nós consideramos. Será que vocês não têm casas onde podem comer? Ele começa a bater nesse que tem casa. A segunda pergunta que ele faz no verso 22 é onde ele vai no cerne aí do problema. Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Qual era o verdadeiro problema dessa divisão social de envergonhar aqueles de nível social mais baixo? É que ao menosprezar irmãos dentro da igreja, eles estavam menosprezando a igreja. E vê de quem ele diz que é a igreja. A igreja de Deus. Toda vez que nós menosprezamos irmãos dentro da igreja, a igreja tem dono. E o noivo da igreja, ele é ciumento. E Paulo está dizendo, se vocês vão continuar com essas diferenças, essas divisões, essas birrinhas entre vocês, toda vez que você está maltratando um irmão dentro da igreja local, na verdade você está menosprezando a igreja, e não é qualquer igreja. Vocês podem ter o dinheiro de vocês podem estar aí reclusos dentro do cômodo, vocês podem ter escravos, mas vocês não são senhores da igreja. A igreja tem dono. E toda vez que vocês estão causando essas divisões no meio da igreja, na verdade, vocês estão lidando com a igreja de Deus. Que nota pesada que o apóstolo Paulo dá aqui. Ele vai dizer, que posso dizer a vocês? Era como se o silêncio permanecesse. Devo elogiá-los? Ele vai dizer, nisso certamente não posso elogiá-los. E esse é o primeiro bloco que nós temos em que Paulo coloca qual era o problema que esses irmãos estavam
enfrentando. E aqui, antes de mover para o segundo bloco e penúltimo, eu queria só mostrar algumas observações importantes que nós temos nesse primeiro trecho acerca da ceia, que traz algumas orientações. Em primeiro lugar, olha que curioso o verso 19, aí comigo na sua Bíblia, acerca dessa divisão. Olha o que Paulo vai dizer. É até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Olha que curioso. De um lado, Paulo está dizendo, vocês têm que evitar esses partidos, evitar essas divisões, mas nós temos Deus sobre a igreja. E o que Paulo está falando é que, se de um lado nós temos nossa responsabilidade de evitar esse conflito, Paulo está falando, de outro lado, é necessário que esses conflitos aconteçam. É necessário, essa palavrinha que Paulo usa, no Novo Testamento é sempre usada por um propósito divino. Deus usa dessas divisões para peneirar ou para purificar a igreja dele. Não é que nós, então, sabendo disso, vamos causar divisões. Nós temos que evitar elas. Mas Paulo está dizendo, olha, mesmo assim, às vezes é necessário que esses partidos aconteçam, porque aí nós vamos ver aqueles cristãos genuínos e aprovados. Você tem sempre dois tipos de cristão em uma divisão, em uma briga, em uma rixa. Aquele que vai fomentar essa divisão e aquele que é aprovado, que é pacificador, que vai buscar o perdão, que é paciente. Isso que Paulo está dizendo. Mesmo quando você tem que fugir da divisão, mesmo assim Deus usa para mostrar quem é quem dentro da igreja cristã. Segundo lugar, não sei se você percebeu, no verso 20, Paulo dá um nome a essa celebração. Nós temos um nome aí no verso 20, olha aí. Ele vai dizer, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Então, se nós quisermos pelo menos um dos nomes bíblicos para essa celebração, ceia do Senhor. Há outros nomes que eu coloco aí para vocês, que nós encontramos na Bíblia acerca dessa celebração. Nós temos Eucaristia. Eucaristia é um nome mais usado entre os católicos. Vem do termo dar graças, e nós temos isso em 1 Coríntios 11, 24, o Senhor Jesus pega o pão e dá graças, daí que nós temos o nome Eucaristia. Nós temos comunhão, comunhão está aí no capítulo 10, verso 16, quando Paulo vai dizer que nós participamos no sangue de Cristo, nós temos koinonia, comunhão na ceia com o corpo de Cristo. Mesa do Senhor é outro nome também que nós podemos usar para essa celebração. Nós encontramos isso em 1 Coríntios 10, 21. Partir do pão também é outro nome que nós podemos usar para essa celebração. Muito comum no livro de Atos, na narrativa de Lucas, quando você lê ali que os irmãos reuniam constantemente sobre a orientação e doutrina dos apóstolos e partiam o pão. Era uma refeição e nós podemos afirmar também que eles celebravam a ceia nessa refeição. Nós temos ordenanças. Ordenanças não é um nome bíblico, mas ordenança é porque o Senhor Jesus nos deu ordens acerca dessa celebração. Fazei isto em memória de mim. Ide, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São ordens que Jesus deu. E sacramento, talvez a visão que nós mais usamos aqui na igreja, essa ideia de sinal e selo. Não há só simbolismo, mas há selos. O Espírito Santo usa desse momento para nos agraciar, nos trazer mais da sua vida nos nossos corações. E a ceia, gente, a impressão que nós temos nesse primeiro bloco era que ela era realizada junto com uma outra refeição. Você já deve ter ouvido falar da festa do amor ou a festa da fraternidade. Judas 12 vai falar acerca dessa festa. A ideia que nós temos, por exemplo, do apóstolo falando no verso 21, que alguns estão comendo sua própria ceia, outros estão ficando embriagados. Portanto, nós temos a ideia de que aqueles irmãos se reuniam constantemente para comer, com grandes banquetes, e durante talvez o banquete, ou no final do banquete, eles separariam o pão e o cálice e celebrariam a ceia do Senhor. Algumas igrejas cristãs até hoje em dia têm tentado também fazer isso. Nós não temos ordem para continuar fazendo isso, mas nós podemos fazer isso também no meio de uma refeição, quando nós estamos falando no culto. Então o problema que nós temos aí é o problema da divisão social. Vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto dos versos 23 a 26, olha comigo na sua Bíblia, só para você ver essa divisão, dos versos 23 ao 26. E Paulo agora vai lembrar eles acerca da tradição. Paulo vai trazer novamente a eles agora aquilo que ele tinha recebido.
E eu só vou pincelando agora alguns pontos com vocês, alguns princípios que nós temos aí, uma passagem belíssima, um trecho belíssimo nesse parágrafo. Em primeiro lugar, a ceia é uma tradição. Paulo vai dizer no verso 23, o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Veja que ele recebeu e ele entregou. Ele está usando aqui da linguagem dele, ou herança judaica, essa ideia de uma transmissão de instrução religiosa. Nós não sabemos se Paulo recebeu essa instrução por revelação. Lembra que quando você lê o livro de Gálatas, ele vai dizer que ele recebeu o evangelho por revelação direta, mas ali ele usa a palavrinha revelação, aqui ele não usa essa palavrinha revelação. A ideia que nós temos é que algum cristãos que estavam com o apóstolo Paulo em algum momento da vida dele, ensinaram ele acerca dessa tradição que o Senhor Jesus iniciou. Talvez aqui não por revelação. Mas, gente, a ceia é uma tradição. Por que isso é importante para a gente? Porque nós não estamos aqui para inventar coisas na ceia. Nós não temos essa liberdade aqui de, na ceia do Senhor, agora querer inovar alguns pontos, a saber, por exemplo, os elementos. Eu não sei se você já ouviu histórias de igrejas que trocam os elementos. Ao invés do cálice, do suco de uva, o pessoal quer ser mais descolado, usa de um guaraná, ao invés do pão, pegar um salgadinho, porque os elementos eles não são importantes, mas Paulo, quando vai falar de ceia, para ele é uma tradição. Ele não está inventando a roda aqui. Eu diria a mesma coisa acerca da ceia judaica. A tradição que nós temos, embora o Senhor Jesus estava numa refeição judaica, ele distingue dois elementos. Ele não olha para o cordeiro e diz, fazei isso aqui, pegai um cordeiro e fazei isso em memória de mim. Ele não pega os 4 cálices e fala dos 4 cálices que nós deveríamos continuar com os 4 cálices. Ele pega um cálice e um pão, e aqui que está a beleza da ceia, é na sua simplicidade. A beleza dela e o que traz beleza aos elementos é aquilo que eles significam. Elementos que podem ser encontrados ou transpostos a qualquer tipo de cultura, um pão e um cálice. Essa é a beleza. O Senhor Jesus pega 2 elementos, um pão e o cálice, e ele fala, fazei isto em memória de mim. A ceia judaica, ela nos ajuda muito didaticamente. Aqui na igreja nós todo ano criamos esse espaço, como vocês ouviram, mas nós não usamos todos os cultos e nem substituímos a ceia cristã pela ceia judaica. Eu digo isso porque há algumas igrejas hoje em dia com essa tendência de achar que porque o Senhor Jesus comeu a ceia judaica, porque esses irmãos em Corinto estavam comendo também de alguma refeição, nós só temos então que ceiar uma vez por ano em a ceia judaica. Nós não temos base nenhuma para isso. Nós temos um pão e um cálice. É a tradição que o Senhor Jesus nos passou. A ceia é uma celebração histórica. Ele vai dizer que isso acontece na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Diferente de rituais pagãos, em que você sacrifica ou traz alimento a uma deidade que você desconhece, o nosso Senhor esteve numa noite, numa casa, com pessoas reais. Ele pegou num pão, ele pegou num cálice. Nós estamos celebrando sim a história. A ceia é uma celebração da nova aliança, porque ele vai dizer, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E aqui você precisa ter essa consciência, quando você se aproxima da mesa do Senhor. Sabe aquelas promessas belíssimas que nós temos em Jeremias 31, da nova aliança, que ele colocaria as leis no nosso coração, que ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo, que ele perdoaria as nossas iniquidades, nem mais se lembraria dos nossos pecados. Ele provou isso, e o Senhor Jesus está falando, eu vou ratificar essa promessa do meu Pai, e a ratificação dessa promessa está no meu sangue. Toda vez que você se aproximar, lembre-se, essa aliança não pode ser mais quebrada. O Senhor Jesus ratificou essa aliança e confirmou essa aliança com o seu próprio sangue. A ceia é um memorial. Por 2 vezes nesse trecho, Paulo vai dizer, façam isto em memória de mim. Paulo é o único que usa na tradição 2 vezes essa frase, façam isso em memória de mim. Você não encontra isso nos evangelhos, essa frase repetida 2 vezes, pelo menos uma vez só Lucas usa, mas os outros nem citam. Mas Paulo é o único que cita 2 vezes aqui, façam isto em memória de mim. Provavelmente, porque aqueles irmãos ali em Corinto estavam ceando não em memória de Cristo,
Estavam usando da ceia para se promover, para causar divisões na igreja, mas Paulo está dizendo, façam isto em memória de Cristo. E nós sabemos, como temos falado, que memória aqui na mente hebraica não é essa memória simplesmente vaga, de você lembrar um evento do passado, mas de alguma maneira você deve experimentar desse evento da cruz do Calvário. Eu não tenho tempo, teria mais coisa para falar, mas eu não tenho tempo para trabalhar melhor esse ponto. A ceia é uma refeição espiritual. Paulo não trabalha especificamente isso nessa passagem, mas é curioso que os elementos que nós temos são para alimento. Agora, Paulo diz aqui, se vocês querem se alimentar fisicamente, vão para as casas de vocês. Obviamente, a ceia não serve para nos saciar fisicamente, mas é significativo que os elementos que Jesus escolhe para lembrar da sua morte são elementos que nos alimentam. E nós sabemos por outras passagens que nesse momento o Senhor Jesus está presente nos alimentando espiritualmente. E por último, a ceia é uma proclamação, porque no verso 26, Paulo vai dizer que todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui há uma anunciação do Evangelho. Aqui há a dramatização do Evangelho. Toda vez que nós estamos perante esses elementos, nós lembramos de fato essa mensagem belíssima da obra de Cristo por nós. Nós estamos proclamando o Evangelho nesse sentido quando nós ceiamos. E Paulo então traz de novo a tradição a eles. Vocês estão se dividindo, há divisões sociais entre vocês, mas eu preciso lembrar vocês do que a ceia realmente é. E aí, por último, o meu terceiro e último ponto com vocês, Paulo vai falar então da atitude agora, vai corrigir eles. Qual deve ser a atitude correta, uma vez que vocês estão errados, uma vez que eu trouxe a tradição para vocês? Qual é a atitude correta que vocês devem se aproximar da ceia do Senhor? E eu só vou pincelar também aqui alguns pontos importantes. Olha o verso 27 comigo na sua Bíblia, por favor. Paulo vai dizer, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A pergunta é, o que significa comer indignamente? A resposta está no verso 29, olha comigo o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Comer indignamente é você participar dos elementos sem discernir o corpo. Agora nós temos uma segunda pergunta. O que significa comer sem discernir o corpo? E aí nós temos três visões, normalmente, principais acerca do que é não discernir o corpo aqui. A primeira é você não discernir o seu próprio corpo, o seu próprio pecado. Então alguns vão dizer que você tem que comer e beber, mas discernir o seu próprio corpo, o seu próprio pecado. Não acho que é isso que Paulo está dizendo. O segundo ponto que normalmente é afirmado aqui acerca de discernir o corpo, é que Paulo está falando acerca do corpo físico de Jesus. Então, quando você vai participar dos elementos, você deve lembrar ou deve discernir muito bem a obra de Cristo na cruz. Isso é verdade, mas me parece que não é esse o contexto ainda aqui. Há uma terceira opção, que é onde eu acho que Paulo está caminhando aqui nesse contexto, que corpo aqui significa a igreja. O contexto inteiro que Paulo está dizendo aqui é essa divisão social que está acontecendo no meio da igreja. E Paulo está dizendo agora, se vocês comerem da ceia, sem discernir o que vocês estão fazendo no meio da igreja cristã, as divisões que vocês estão causando, o corpo, vocês estão bebendo e participando da ceia de modo indigno. Eu diria isso também porque em 1 Coríntios 10, quando Paulo falou de ceia, ele diz que nós somos um só corpo. Nos capítulos seguintes, no capítulo 12 a 14, quando Paulo vai falar da igreja, a metáfora, a analogia que ele vai usar é a metáfora também do corpo. O contexto inteiro que nós temos é Paulo falando da igreja como corpo. Paulo está lidando das divisões que estão acontecendo. Portanto, me parece que Paulo está dizendo para nós que toda vez que você se aproximar da ceia, nós deveríamos pensar acerca da igreja. De como está a nossa vida com a vida do nosso irmão na fé. Como eu estou me relacionando com ele. Não dá para eu chegar a participar dessa ceia
se eu ter relacionamento e perdão e amor com o meu irmão? Você já deve ter ouvido a gente inúmeras vezes aqui no momento da ceia dizer que se você não estiver em plena harmonia com a sua igreja local, você não pode participar desse momento, ou não deveria participar desse momento. Eu acredito que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Na ceia não há lugar para birras, indiferenças, discórdias e facções. Nós não estaremos proclamando a sua morte até que ele venha, se for essa a nossa postura. Querer participar e se relacionar com Cristo, mas não discernir o corpo. Não lembrar que eu faço parte desse corpo que o Senhor pagou com o seu próprio sangue. Agora, gente, qual é a consequência de não discernir o corpo e de comer indignamente? Olha o verso 30 aí na sua Bíblia. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e veja o que ele diz: não poucos são os que dormem. O juízo de Deus já estava acontecendo naquela igreja, porque esses irmãos não estavam discernindo o corpo, não estavam participando da mesa do Senhor de maneira digna. O que me choca nesse verso 30 aqui é o seguinte: Paulo não diz que somente os prósperos estavam sendo punidos. São eles que estavam causando as divisões aqui. São eles que estavam indo para o triclinium, para aquele cômodo, olhando para os irmãos que nada tinham, deixando eles com fome. Mas Paulo não diz que a mão do Senhor pesou somente sobre eles. Paulo diz que o pecado de alguns no meio da igreja trouxe juízo sobre toda a comunidade. Mais uma vez nós somos lembrados de como nós devemos viver com temor e de um modo santo, porque a maneira que eu e você vivemos impacta em toda a comunidade. O Senhor pesou a sua mão. Aqui a palavrinha dormir aqui é literalmente morte. Dormir no Novo Testamento é morte. O Senhor permitiu e trouxe doença no meio deles e ceifou a vida de alguns. E Paulo vai dizer, não poucos. Não só daqueles que pecaram, mas porque vocês estavam participando da mesa do Senhor de modo indigno. Eu estou disciplinando vocês. Vale dizer que esse julgamento do Senhor, ele vai dizer no verso 32, é uma disciplina do Senhor e não uma condenação eterna. Nós estamos cobertos no sangue de Cristo, e quando Deus estava ali com seu julgamento sobre a igreja de Corinto, ele estava disciplinando, mas não era condenando eles eternamente, porque aquele que está salvo em Jesus não pode mais ser condenado eternamente. Mas veja a seriedade. Se nós não levarmos esse momento a sério, se nós mantermos essas divisões no meio da igreja, o Senhor trouxe julgamento sobre eles. Então ele vai dizer, no verso 28, o que nós devemos fazer. Cada um examine a si mesmo. Nós normalmente na ceia pensamos em examinar de um modo, esse examine-se de um modo muito introspectivo, muito pessoal, aqueles pecados que eu cometi durante a semana, mas que tal colocarmos essa passagem dentro do seu contexto? Examine-se a si mesmo pensando no corpo. Examine-se a si mesmo pensando nos seus relacionamentos com seus irmãos dentro do corpo. Examine-se a si mesmo nesse quesito. Mas ele fala, não pare aí. Depois que você se examinou, diz Paulo, coma do pão e beba do cálice. A ideia aqui não é que muitos às vezes têm de que eu sou muito pecador, eu não posso me aproximar da mesa do Senhor, eu estou me examinando, eu sei quantos pecados eu tenho, mas Paulo está dizendo, eu sei. É exatamente isso. Examine-se, arrependa-se, mas coma do pão e beba do cálice. Porque nesse momento você está lembrando que Cristo Jesus fez um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nessa manhã, hoje, nós temos perante os nossos olhos a dramatização da maior história e melhor história que nós podemos ter. Esse pão e cálice para nós representa o sacrifício de Cristo Jesus. Mas lembrem-se, na ceia nós encontramos graça, mas na ceia também nós encontramos juízo. Que nós possamos nos arrepender, discernir o corpo, levar esses momentos que nós temos na vida da igreja
local a sério e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos nessa manhã de buscarmos orientações para que a gente ache vida na ceia, para que o Senhor de fato possa vir de encontro a nós e nos alimentar com a tua vida, com a tua presença. Faz isso, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a termos esse alerta sempre em mente. Ajuda-nos a examinarmos sempre a nós mesmos nesse momento. Que instrumento bom o Senhor nos deu, Senhor, para uma examinação constante, porque senão andaríamos bem perdidos. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesse momento. Amém.